Santiago, quem é que é para declarar ITR? Todos os imóveis têm que declarar ITR. Santiago, o meu imóvel só é posse, tem que declarar, o meu imóvel do cliente só é posse, tem que declarar. O meu imóvel tem matrícula, preciso declarar, tem que declarar. Santiago, o meu cliente comprou o imóvel e agora precisa passar para ele declarar. Tá? Alguém tem que declarar o do ano. Tá? Se o seu cliente antigo não declarou, você vai ter que declarar. Senão, fica pendente. Alguém quer ter problema na Receita Federal? Pergunta para o seu cliente se ele quer ter problema na Receita Federal. Meus amigos, o bicho pega. Receita Federal, o leão pega. Viu? Então, se você tiver um imóvel rural e tiver com um problema no ITR, meu amigo, vai indicar para você que você está com problema no ITR. Vai indicar para o seu cliente. Tá? E vai travar muitas coisas dele. Ok? Vai travar muitas coisas dele. Então, é importante a declaração de ITR. E nesse momento, como é que você vai faturar mais na declaração de ITR? A declaração de ITR vai conectar com outros cadastros. Nesse momento, tá? Talvez você até feche apenas o ITR, mas depois ele vai querer os outros cadastros de você. Então você tem que aproveitar esse momento, tá? Se você ainda não aproveitou, esse é o melhor momento para você pescar. Para você pescar aquele cliente, para você ter aquele cliente, tá? Porque muitas vezes, por que eu digo pescar? Por que eu digo pescar? Porque muitas vezes aquele cliente está ali, ó, tranquilo, não tem os cadastros, está ali tranquilo. Mas ele já sabe, todo mundo está sabendo que precisa declarar o ITR agora, em setembro. Então, ele está procurando alguém que faça. Aí você, opa, eu faço. Eu faço. Só que quando você chegar por esse cadastro, né, você vai mostrar para ele o que uma propriedade imóvel rural, o que uma propriedade rural precisa. E aí, das duas, uma. Você vai mostrar para ele, você vai fazer um diagnóstico. Como é que a gente faz? Fala aqui. Você vai ter que fazer um diagnóstico para ele. Ele vai chegar, tô querendo fazer esse ITR, falar massa, mãe de documentação. Tá? Isso é o nosso dia a dia aqui, mãe de documentação. Você vai pedir a documentação do seu cliente e vai analisar essa documentação. E aí você vai falar, ele não mandou isso, é CIR. Você vai fazer a análise ali, ver que ele realmente não tem CIR. Não mandou ITR, mandou o K, mandou a matrícula, não mandou já é uma área de 110 hectares, não mandou já referenciamento. Opa, o que é que você tem que fazer de maneira simples? O seu cliente ele vai precisar, né, de todos esses cadastros. Você vai fazer o diagnóstico e vai passar para ele. Aí das duas coisas, estava aí nesse momento, das duas coisas. Você vai passar aquele diagnóstico. Ele vai querer, aí você vai falar com ele, ó, você quer a proposta apenas para fazer o ITR? Ou você quer uma proposta para eu fazer essa regulação completa? Porque nesse diagnóstico você vai colocar os problemas em ele não fazer a regulação completa. Os problemas, tá? Quais são os problemas? Diversos, tá? Nesse exemplo que eu dei, não tem CCIR. Para você criar hoje um número do NIF para declarar o ITR, você precisa do CCIR. Você precisa do CCIR. Tá? Então não tem como uma coisa fugir da outra. Você vai explicar para ele no diagnóstico. Você vai ter CCIR, você precisa ter a vinculação do CCIR com o ITR, o CNI. Obrigatório para todo mundo rural. Nesse exemplo eu já falei que ele tem um K, mas ele não tem o georreferenciamento. A área do K deve estar uma área diferente da matrícula. Ele vai falar, epa, por que está diferente? E qual é a área real do imóvel? Georreferenciamento obrigatório para todo imóvel rural. Os imóveis rurais acima de 100 hectares, ele vai precisar uma hora ou outra. Ele, eita, vou precisar disso. Alguém já me falou. Ele já ouviu. E aí ele, porra, eu quero ver essa proposta completa. Aí geralmente ele vai te pedir, me mande a completa e me mande a só do CCIR-TR. Geralmente vai ser assim. Me mande a completa, me mande só do CCIR-TR e a do ADA, do CNI e o ADA.
explico para ele que, ó, do minimamente, se ele não tiver CCIR, CCIR, CNI, declaração de TR ADA. Então, não vai fugir desse pacote. Esse pacote você faz sem sair de casa. Então, esse pacote aqui, a gente já faz do Brasil todo, pessoal. Isso é um conhecimento que você vai ter e você vai poder fazer do Brasil todo. Tá? Então, a Tevaldo lá do Pará, se ele entender isso, ele faz daqui o imóvel da Bahia. Ele faz do Brasil todo. Esse mini combo. E se ele o combo oral completo, já entra a parte de medição, regularização da matrícula, né? Entra a retificação do cadastro ambiental rural, fazer o cadastro ambiental rural, no caso, tá? Que aí precisa de ir a campo, precisa estar perto do imóvel, tá? Mas só esses cadastros aí, das duas, uma, ele vai querer uma coisa ou outra. Santiago, se ele quiser uma, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer sem sair de casa. Se ele quiser outra, você vai ganhar dinheiro também, tá? E se ele quiser uma e depois quiser a outra, também. Ele só perdeu dinheiro, porque ele vai contratar você duas vezes. E geralmente acontece essa. Ele contrata você duas vezes. Ele pode demorar, mas ele ouviu o que você falou.